Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, vocês que estão em casa, aleluia. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade dele ter confiado em mim e automaticamente o bispo, a pastora. Ai, irmãos, olha, é difícil, né? Mas Jesus dá graça. Como a pastora fala, eu fujo mesmo. Mas a gente não pode falar não para Deus, então todas as vezes que eles lembram do meu nome, né? Então, aí eu falo, amém. Aprendam, não falem não para os pastores, porque vocês vão estar falando não para Deus. Isso eu aprendi com o bispo. E aí eu coloco em prática, mas tem hora que eu queria não colocar. Mas tá bom. Abram as Bíblias em Daniel 3. A gente vai ler alguns versículos do 3 e do 6, mas aí eu aviso. 3, versículo 26. Daniel 3, 26. Que diz assim: Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Aí agora vocês vão lá em Daniel 6. Daniel 6. Versículo 20. Que diz assim: Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém? Aplauda ao Senhor, podem tomar os seus assentos. Aleluia. Aqui quando o bispo, a pastora falaram que eu ia ter a oportunidade para estar ministrando, a primeira coisa que que eu fiz, né, foi desacreditar. Mas tudo bem. Aí eles falou que eles não estavam doidos, mas que eu ia ministrar a palavra, porque eu perguntei: bispo, o senhor está doido, filho? Onde já se viu isso? Mas enfim. E quando ele me disse que não estou doido e você vai ministrar, eu falei: meu Deus, olha a responsabilidade. É outubro profético e é uma palavra tão profunda. E eu falei: Jesus, o que é que o Senhor quer me ensinar para este outubro? O que o Senhor quer ensinar à tua igreja? Porque não é para mim, não é o que eu quero, não é o que eu acho, o que eu penso, não é nada disso. E aí o Senhor na hora me trouxe Daniel e os amigos, os 4. E ele foi me ministrando sobre a vida deles, e eu peço em nome de Jesus que o Pai me dê sabedoria para passar para vocês tudo aquilo que ele falou comigo. Aqui, antes de entrar na história, eu vou falar um pouco da vida deles. Eles estavam vivendo num tempo onde, politicamente falando, estava tudo muito na ruína. Estava tudo muito na guerra, todo um querendo tomar posse do outro. Ali a gente vai ver que o Egito e a Síria, eles estão brigando para poder ganhar o poder. E quando eles estão nessa guerra entre si, a Babilônia, ela se aproveita disso, estando forte, e
abocanha eles. Então ela vira um império, a Babilônia vira um império. E ali a gente vai ver que o templo do Senhor, ele foi saqueado. Foi levado as coisas do templo, as taças, as coisas, os utensílios de ouro, tudo aquilo que era sagrado. E depois eles vão lá e levam ao povo. Só que a gente vai ver no capítulo 1 de Daniel, em que foi dada uma ordem, que não era para levar qualquer um para poder estar servindo diante do rei. Eles pediram para que escolhessem somente os nobres, aqueles que vinham de linhagem real, aqueles que não tinham nenhum tipo de, como eu posso dizer, de defeitos, que fossem de boa aparência, que tivessem uma boa intelectualidade, que as pessoas que para a vista são as pessoas top, aquelas que têm mais desenvoltura. Por que isso? Porque ele queria treinar essas pessoas para poder trabalhar no reino da Babilônia, para servir ao rei. Só que quando ele leva cativa essas pessoas, ele vai querer o quê? Deturpar a identidade deles. E aí aqui a gente vai entrar falando da vida de Daniel, eu até anotei o nome verdadeiro deles, porque eu ia esquecer. É óbvio, né, gente? Eu sei que ninguém lembra. Na maioria, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, assim, eles queriam primeiramente, eles vão lá, aqui já foi dito sobre a identidade. Só que ali estava falando, foi ministrado sobre a identidade de Cristo sobre nós como filhos de Deus. E aqui, Nabucodonosor, ele queria que as pessoas perdessem a identidade de servos de Deus. E ali ele vai trocar os nomes dessas pessoas. Quando eles vai trocar os nomes, porque o povo judeu, ele dava o nome aos seus filhos, sempre com algum significado. E aí, Daniel significa Deus é meu juiz. E ele foi trocado o nome para Beltesazar. Aí vai dizer Bel, projeto, o rei. Ananias significa Jeová é misericordioso. Sadraque, a qual nome ele foi trocado, diz iluminado pela deusa do sol. Misael é o nome, significa quem é como Deus, e eles colocaram o nome de Mesaque, quem é como Vênus. E Azarias significa Jeová ajuda, e Abednego significa servo de nego. Ou seja, já de cara, Nabucodonosor, o inimigo, ele tenta contra mim e contra a tua vida. Ele quer arrancar os nossos nomes. Aqui foi liberado que Deus trocou o nome de Jacó. Porque é assim, quando nós éramos lá do lodo, do chacro, do pecado, a gente realmente não tinha uma identidade de filho, de servo do Deus Altíssimo. Só que aqui é o contrário, eles serviam a Deus, porém o inimigo queria deturpar essa identidade que eles tinham. Aqui o inimigo queria fazer com que eles esquecessem de onde eles vieram. O inimigo queria que eles esquecessem as suas raízes. E aí, se a gente vai um pouco para a história, vai ver que naquele momento o povo de Deus tinha virado as costas. Os sacerdotes, eles já não serviam mais ao Senhor. Eles queimavam a palavra, eles estavam vivendo um período de apostasia. Eles já não acreditavam mais, pecavam contra o Senhor, mas continuavam indo para o templo. E é assim que o inimigo quer fazer para a minha vida e para a tua vida. Ele quer nos deixar dentro da casa do Senhor, mas fazendo o que é mal diante dos olhos do Pai. E ele vem na surdina contra as nossas vidas. E aqui a gente vai ver que esses 4 jovens, eles foram levados para uma terra estrangeira. Imagina só, eu, você, na nossa juventude, quando adolescentes, jovens, a gente ser arrancado do meio da nossa família, e ali eles foram levados para uma terra onde não tinha mais família perto, onde não tinha aquela coisa de servir ao Deus, não existia templo, lá era tudo a idolatria, ali era tudo voltado para o inimigo. Ali as pessoas da Babilônia nunca serviram ao Senhor. Era um ambiente, acredito eu, que devia ser pesado, cheio de maldição, porque é isso que o inimigo quer fazer conosco. Ele quer nos fazer estar dentro da casa do Pai, mas nos fazer servir ao inimigo. Porque ele vem na sutileza. Quando ele levou esses 4 jovens, não foram só eles, mas a gente vai falar deles especificamente.
Então, assim, quando eles levam os 4 jovens para lá, a primeira coisa foi querer tirar a identidade deles, como eu já falei. E é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele quer que a gente não acredite que nós somos filho. Ele quer que a gente não acredite que tudo aquilo que ele fala, que está escrito na palavra do Senhor, é uma verdade absoluta. Ele queria, como se fosse uma faculdade, irmãos. A palavra vai dizer aqui, ó: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Olha que coisa terrível. Aqui eles iam ter como se fosse um intensivão. É um intensivo para poder aprender da cultura da Babilônia, para aprender da língua que eles falavam, da cultura, dos deuses que eles serviam. Tudo porque eles queriam embutir em Daniel e os seus amigos a cultura do inimigo. E o inimigo faz isso comigo e com você. E ele vem com atrativos, porque aqueles foram com atrativos sobre a vida deles. Quando vai falar que esses jovens, essas pessoas que foram cativas, elas só iam comer da comida da mesa do rei. Você imagina só, tantos jovens, adolescentes lá presos, cativos, eles vão falar assim: eu estou cativo, mas pelo menos eu vou comer da comida do rei. Era do rei, irmãos. Não era pouca coisa. Eles não foram ali capturados nesse momento para poder servir o rei, para poder ser escravo de trabalho bruto. Não. Satanás veio com uma proposta muito boa para a vida desses meninos. Vocês vão comer da mesa do rei. Vocês vão comer e beber do que eu como e bebo. Vocês vão estar lá dentro do meu palácio. Porque é isso que Satanás quer fazer conosco. Ele quer nos ludibriar. Ele tem as coisas para poder nos deixar com os olhinhos brilhando e achar: nossa, eu estou podendo. É assim que ele vai fazer conosco. Só que aqui a gente vai ver que Daniel, ele resolveu, ele decidiu, ele se posicionou firmemente no seu coração, que com as finas iguarias da mesa do rei ele não queria se contaminar. Ele não queria ser contaminado com aquela comida. E por que ele decidiu isso no coração dele? Porque ele era um servo do Senhor. Ainda que no tempo a vida espiritual do povo já estava degradada naquele momento, mas Daniel se mantinha firme diante do Senhor. E ele não quis se contaminar, porque a comida a qual o rei ia preparar, ia fazer, ia trazer para eles, não ia ter o mesmo preparo a qual os judeus tinham que fazer. Por quê? Porque era um rito deles, e ele sabia que toda a comida ali ia ser consagrada a deuses pagãos, e ele não queria se contaminar com aquilo. E Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, que o chefe dos eunucos permite. Não foi porque Daniel pediu, foi pura e simplesmente porque ele decidiu no coração dele. Ele estava decidido a não pecar contra o Senhor. Quando eu e você estamos decididos a não pecar contra o Senhor, seja a proposta que for, o Senhor vai intervir ao meu e ao teu favor. O Senhor vai intervir em toda e qualquer situação. Não importa qual é a situação. Se você decidir, se você colocar no teu coração como algo, como convicção, um algo firme. Quando diz aqui, que Daniel resolveu firmemente. Quando a gente fala de firmeza, a gente vai falar de alicerce, a gente vai falar de estrutura. Qual é a minha e a tua estrutura que tem que ser firmada no Senhor? Qual é a minha e a tua estrutura que a gente tem que ter a convicção? Pode vir o que vier de proposta de Satanás, eu não aceito. Seja lá para sonegar o imposto, seja lá para um dinheiro fácil, seja lá para uma proposta que vai te tirar da casa do Senhor. Porque se você colocar no teu coração aquilo que você tem é para com Deus e buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, o Senhor vai acrescentar um trabalho de excelência para você, mas um trabalho de excelência que você não vai sair da casa do Pai. Vai te acrescentar uma família a qual você não vai precisar não estar na casa do Pai para servir a Ele. Se nós decidirmos firmemente não nos corromper, o Senhor não vai permitir, porque aqui a palavra é clara. Deus concedeu a Daniel.
Então foi Deus que concedeu mediante ao posicionamento dele. E ali eles não se contaminaram. Aí a gente vai ver que Daniel, no capítulo 2, Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. Daniel estava lá e Nabucodonosor tem um sonho, chama todos os adivinhos, todos os encantadores, tudo aquilo que podia adivinhar, só que eles não decifram, na verdade eles nem sequer descobriram qual era, não tiveram nem a revelação da parte de Deus, do que era aquele sonho. Só que Daniel vai e ele manda matar todos os magos, todos da Babilônia. O rei fica tão enfurecido que ele chega diante lá dos chefes dele e fala assim, mata todos, eu não quero nenhum vivo, porque se eles não conseguem adivinhar qual é o sonho que eu tive, me dá a interpretação, então mata eles, eles não servem para mim. E chega aos ouvidos de Daniel, e mais uma vez Daniel vai diante do rei e fala para ele assim, rei, eu te peço que me dê alguns dias, são alguns dias porque eu vou orar ao meu Deus e ele vai dar resposta. E ali e não mata ninguém. Quando Daniel vai orar, ele chama os seus amigos, porque tem guerra, tem batalha que eu e você não vai vencer sozinho. Tem guerra que eu e você precisa contar com A, B, C para poder nos ajudar em oração. E pedir oração, pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Porque Deus nos ensina na hora da dificuldade que o nosso orgulho tem que ser quebrado de todas as maneiras. Quando a gente tem orgulho, eu não quero incomodar. Será que é porque você não quer incomodar ou é porque o seu orgulho não quer te fazer parecer que está com uma dificuldade? A gente aprendeu muito sobre raízes, sobre o que tem no coração, sobre o orgulho. E muitas das vezes a gente se deixa desviar por um caminho a qual Deus não está. E aqui Daniel vai chamar os amigos dele, porque ele sabia que sozinho ele não ia fazer nada. Ele tinha pessoas leais junto com ele, pessoas que também não se contaminaram. Você tem pessoas que não se contaminaram com esse mundo. Você anda com pessoas, procure andar com pessoas a qual não se corrompem, pessoas que são idôneas, para que você pode contar na hora da tua angústia, e também você pode contar na hora da tua alegria. E aqui Daniel foi lá e pediu para eles ajudar, e Deus mais uma vez deu qual foi o sonho de Nabucodonosor para Daniel, e nisso ele deu inclusive a interpretação. Daniel, ele chega diante do rei e fala qual foi o sonho, qual foi a interpretação, e aí, o rei fica maravilhado, levanta ele como, vou falar como um governador, vamos para a gente entender, levanta ele como governador dentro da Babilônia, como um cargo importante. Só que Daniel não estava preso a nenhum cargo. Daniel não estava preso naquilo que o rei tinha dado para ele, porque ele sabia quem ele servia. E aí a gente vai ver que no capítulo 3, Nabucodonosor não entendeu nada. Ele vai exaltar a Deus, porque Daniel conseguiu decifrar o sonho, porém ele vai levantar uma estátua de ouro. E ali ele vai levantar um decreto, irmãos. Duro é aquelas pessoas que não se sentem saciadas com nada. São pessoas insaciáveis, e aqui o rei, ele era assim. Ele não se contentava mais em ser o rei mais poderoso, a pessoa da terra que mais tinha poder, que todo império se prostrava diante dele, porque ele mandava em tudo. A Babilônia virou uma potência mundial naquela época, e ele não se contentou com isso. O rei não se contentou só com aquilo. E a gente vai para a psicologia, e o Cury vai falar que o ser humano, a mente nossa mente, ela se psicoadapta com as situações, sejam situações boas ou ruins. Ele fala que a pessoa, quanto mais fama ela tem, mais ela quer ter. Quanto mais poder ela tem, mais ela vai querer ter. Porque o que hoje ela se sente lisonjeada com o poder, com a fama, com o dinheiro, com tudo, amanhã para ela já não é nada, ela quer mais. E aqui a gente pode ver nítido como é que o inimigo trabalha nas nossas vidas. Porque isso não é só porque era o rei que não servia a Deus. O inimigo vem para mim e para você, para que eu e você sejamos insaciáveis diante do Senhor. Para que a gente não se contente com aquilo que nós temos na mão e a gente venha desejar só o que não temos.
O inimigo quer nos mostrar a grama do vizinho que é mais verde, a família que é mais contente, o trabalho do outro que é mais legal, para que a gente não fique contente com o trabalho que Deus nos deu, com a família que nós temos, com a doença que às vezes vem, porque é assim, vai vir. Mas ainda assim, o inimigo ele tenta nos tirar do lugar que Deus quer. E aqui Nabucodonosor, ele criou essa estátua e queria que todos viessem se prostrar e adorar essa estátua. Só que a palavra do Senhor vai dizer, lá em Deuteronômio, que a gente não pode adorar a ídolos, que nós não podemos adorar estátuas, que não existe outro Deus, aqueles deuses que não falam, que não ouvem, que não fazem nada. Nós somos ensinados, e Daniel e os amigos também foram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham convicção de quem era o Deus que eles serviam. E ali eles foram colocados numa prova. O Senhor, o próprio Deus, como já foi dito aqui, o próprio Deus coloca na minha e na tua vida situações para que a gente venha passar mesmo por dificuldade, porque Ele vai querer provar o nosso coração. Só que não é provar o nosso coração porque Ele não conhece o nosso coração, porque o Senhor esquadrinha o meu e o teu. O Senhor, Ele prova o meu e o teu pensamento. Só que Ele quer nos fazer mostrar quem sou eu e quem é você diante da situação. Qual é o teu papel quando a situação bate na tua porta? Quando é que a tempestade está querendo entrar no teu barco e o que é que você faz? Quando o inimigo vem contra ti, o que é que eu e você temos e fazemos? A gente continua crendo naquele Deus a qual a gente diz que serve? Ou a gente vai desfalecer e virar as costas para Ele? E aqui a gente vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não viraram as costas. A gente leu que quando o rei chega diante da porta da fornalha, ele não vê só 3 pessoas, ele vê 4. E ali ele vai falar, nós não colocamos 3, mas eu estou vendo 4. Quem é o 4º homem da fornalha? Quem é o 4º homem que está na tua vida agindo nessa perturbação que vem contra você e você muitas das vezes não vê, mas o inimigo está vendo. O inimigo vê Deus agindo na tua vida. O inimigo sabe quem é que está contigo e muitas das vezes eu e você não sabemos. Aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha porque eles falaram assim, ó, eu não vou me corromper. Meu Deus falou que eu não posso me prostrar e adorar outros deuses, então eu não vou fazer. Aqui se a gente vai ler a Bíblia vai relatar que eles chegam diante do rei e dizem assim, ó, cadê? Ele vai falar num lugar aqui, eu não vou achar agora que eu estou nervosa. Isso aí, está na Bíblia. Ele vai chegar diante do rei e vai falar assim, ó, ô rei, existe aí uns judeus, uns que você trouxe para poder servir diante do Senhor, e eles não se prostraram, eles fizeram pouco caso de ti. O inimigo nunca vai relatar o fato como verdadeiramente ele é. O inimigo ele vai distorcer aquilo a qual você faz para poder tentar te dar uma rasteira, para poder tentar te deixar caído no chão, para fazer com que você venha perder os seus privilégios. É assim que o inimigo fez na vida deles. O inimigo não chegou diante do rei e disse assim, ó Deus, tem aqueles meninos lá, eles servem a Deus, e aí eles falaram que não vão se prostrar, porque na verdade era isso. Eles não queriam se corromper, mas não. Rei, eles não se prostraram porque eles fizeram pouco caso de ti. E aí deixa o rei enfurecido. Imagina, irmãos, alguém que está lá na soberba, na arrogância, o coração inflado, e vem alguém e fala assim, ó, fez pouco caso de ti. Alguém que queria ser adorado, e aí eles chegam lá e falam isso. O homem enfureceu, falou, acende a fornalha 7 vezes mais, aquece e coloca eles lá dentro. Quando eles foram colocar os meninos lá dentro da fornalha, os próprios soldados morreram. Tem noção? Eles morreram ao só chegar perto para jogar os meninos dentro da fornalha. E daqui a pouco o rei chega diante de lá e vê 4, eles tudo passeando lá dentro. E a gente leu aqui que
o cabelo não cheirava fumaça, que a roupa não estava queimada. A única coisa que o Deus de Israel, o Deus a qual eu e você servimos, fez, foi deixar com que as cordas que eles estavam presas, elas foram queimadas. Foi a única coisa que queimou dentro da fornalha. É a única coisa. É a única coisa que Deus permitiu ser queimado, para que eles ficassem livres, para Deus mostrar que Ele é Deus. Só que o maior, o que eu acho mais lindo dentro dessa história, não é que eles lá chegou e não queimou o cabelo, nada disso. Porque a gente sabe das maravilhas que Deus faz. Mas aqui o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. A posição a qual eles tomaram diante da situação, de um decreto a qual eles tinham que se prostrar, senão eles iriam morrer. O que eu e você faríamos se alguém chegasse perto de mim e de você e falasse: se prostra, adora, senão você vai morrer. O que eu e você faria? O que eu e você faria se chegasse nós e falasse assim: nega o teu Deus, fala que você não serve Jesus, que Jesus não é o seu Salvador, senão eu vou te matar, eu vou te decapitar, eu vou te arrancar o dedo, eu vou te arrancar a mão. Porque às vezes eles não querem matar, eles querem fazer tortura. Quando falou aqui que ia morrer dentro da fornalha, foi uma tortura. Ninguém pegou a espada e já pá, não. Imagina a cabeça de: meu Deus, eu vou ser jogado dentro da fornalha, eu vou virar carvão. Porque foi isso, irmãos. O que eles iam virar dentro da fornalha? Com acesa lá, sei lá quantas vezes mais. Aquecida 7 vezes mais. Porque o inimigo é tão safado que ele quer imitar as coisas de Deus. Porque 7 é o número da perfeição. E Deus é tão perfeito que 7 vezes mais queimou somente as cordas que eles estavam presos para ser jogado lá. Porque Deus é assim que faz na minha e na tua vida. Quando a gente se posiciona diante do Senhor, o inimigo não vai te queimar. O inimigo não vai colocar fogo na tua casa. O inimigo não vai queimar os teus sonhos. O inimigo não vai destruir a tua família. O inimigo não vai acabar com teus filhos. O inimigo não vai acabar com a tua vida. Porque Satanás quer fazer o que Deus faz para te destruir. Só que Deus é mais contigo do que o inimigo que vem contra você. É o teu posicionamento que vai fazer o arco do inimigo ser quebrado contra a tua vida. É o teu posicionamento, é a tua convicção de servir ao Senhor, de não adorar, de não pecar, de virar as costas para o mal. E é assim que Deus fez. E aqui a gente aprende com esses 3 jovens que nós temos que nos posicionar. Não importa se lá dentro do teu trabalho estão querendo achar algo contra ti, estão querendo te levar a fazer algo que não pode. Seja ele, olha irmãos, eu sempre falo, porque às vezes a gente chama os políticos de corrupto. Porque são corruptos, porque rouba dinheiro. Só que aí, muitas das vezes, na hora de fazer um imposto de renda, pessoas mentem, falando que gastou 5 mil no convênio médico, sendo que só gastou 3. Porque eles querem restituir do governo. Quem que está roubando quem? Aí é fácil falar que o governo é corrupto. E eu e você? E quantas pessoas a gente não vê lá querendo pular a catraca do metrô, do trem, para poder levar vantagem? O guardinha não está olhando, deixa eu pular o muro. Quantas vezes a gente não vê certas situações que as pessoas querem dar um desperta? Mas essa empresa tem muito, nem vai sentir falta. Irmãos, a empresa não vai sentir falta, mas lá no grande dia, Jesus, você vai ver quem é que vai sentir falta de ter deixado de fazer a coisa errada. Porque lá diante do Senhor, todo mundo vai passar e a nossa vida inteira vai estar lá, ó. Tudinho. Mas o guarda não viu, mas o dono da empresa não viu, mas o pastor não viu, mas minha mãe não viu, mas meu pai não viu, mas meu esposo não viu. Eles não viram mesmo. E pode ser que Deus nem revele para eles, mas Deus viu, e isso pode te fazer ficar de fora da vida eterna.
E aí a gente tem que pensar, não é no hoje. A gente não pode viver só pensando no, eu vou aproveitar o agora. A gente tem um alvo e esse alvo é Cristo. Esse alvo é ir morar no céu. Esse alvo é dar glória a Deus, é chamar Deus de santo, santo, santo. Porque é isso que Ele é. Não importa a dificuldade. Você pode estar precisando de dinheiro. Mas se vier algo como facilidade na tua mão, rejeita a proposta. Pede para o Senhor, Pai, me dá discernimento, porque o inimigo vem de sapatinho de algodão para fazer eu e você tropeçar, para fazer eu e você agir errado. É assim que o inimigo vem para as nossas vidas. Irmãos, e é coisa assim, às vezes é na coisa tão simples. Essa semana eu tinha uma consulta para ir, na segunda-feira, e eu pedi para o meu chefe. Porque eu aprendi com a pastora que eu não tinha que comunicar, eu tinha que pedir. Porque se ele falar não, era não, né? E eu falava, mas eu vou lá e desconta do meu salário e tudo bem. E ela falou, não, o Espírito Santo me ensinou que a gente tem que pedir, ele é a autoridade. E eu comecei a pedir, desde então. E aí eu pedi para ele tudo, eu ia ter uma consulta essa semana. Só que aí o médico, e eu avisei ele que eu ia ter que sair mais cedo, enfim. E aí o médico, a clínica, mandou uma mensagem logo bem cedinho, falando assim que o médico teve um imprevisto e que ele não ia poder me atender naquele dia. E aí na hora eu pensei, meu Deus, eu não trouxe nem marmita. Porque eu não tinha levado, porque eu falei assim, eu não vou fazer almoço, já saio correndo para poder ter uma hora a mais lá para trabalhar. E aí na hora que eu li aquilo, eu falei, não, eu não trouxe nem marmita. E agora, gente, o que eu vou fazer? E aí, olha como o inimigo é sujo. É muito sujo. O inimigo, na hora que eu estava lá, eu falei, meu Deus, eu não trouxe. Aí, na hora, sabe o que veio na minha cabeça? Eu vou contar. Na minha cabeça, veio assim, ele não vai nem saber que você não foi. É só você sair mais cedo. Você aproveita e estuda, porque você vai ministrar a quarta. Foi. Veio na minha cabeça. E na hora que veio na minha cabeça, eu já orei e falei, o que está repreendido em nome de Jesus? Porque como que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou estar mentindo. Eu vou mentir para o meu chefe, eu vou mentir para a minha chefe, eu vou mentir para minhas amigas de trabalho lá do meu departamento, que é a Renata e a Fernanda, porque eu não ia poder contar, né? Então Satanás quer pegar eu e você no pulo, porque era algo que assim, se a gente olha e fala, realmente, ele já liberou mesmo. E eu assim aproveito para estudar. Gente, ele usa como fala, Satanás usou da palavra para poder ludibriar Eva. Ele falou, Deus não disse. É assim que ele faz. Aí ele usou, para mim, ele falou, assim você estuda. Entendeu? E aí se eu não estou com a minha mente, se eu tivesse com a minha mente vagando, com a minha mente passiva lá, viajando e, nossa, é isso mesmo que eu vou fazer, vou sair mais cedo e já vou aproveitar, eu estudo, porque depois à noite vai ter um ensaio. E aí? Aí Satanás podia ter feito algo, nem sei o que na minha vida, não hoje, mas mais na frente eu ia colher a consequência. Porque o inimigo, ele manda as propostas na minha vida e na tua vida, só que a gente vai colher a consequência de cada uma delas. A gente vai colher todas as consequências dos nossos pecados. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, pecou. Deus, ele colocou e perdoou Davi, só que ainda assim ele pagou as consequências. Deus não tirou as consequências para mostrar para mim e para você que existem consequências no pecado. E não importa se o pecado é pequeno, se o pecado é grande, se o pecado é estrondoso, não importa. Eu e você vamos viver a consequência deles. Quando Deus vai falar que prova o nosso pensamento, Ele vai dizer ainda assim no versículo: e eu provo os pensamentos para poder dar a cada um dos meus conforme o proceder deles. Então a consequência da minha vida e da tua vida, quando Ele prova os nossos pensamentos e as nossas atitudes, Deus dá para mim e para você de acordo com aquilo que eu e você merece. E aí você pode falar assim, nossa, mas eu ando fazendo tudo certo e a minha vida virou de cabeça para baixo. Tudo tem um propósito, mas Deus sempre nos alerta, Espírito Santo, o que é que eu estou fazendo de errado que eu ainda não recebi?
O que é que eu tenho que mudar? Qual é o posicionamento que eu tenho que tomar? De repente Deus quer te levar para um jejum profundo aí de horas, e você está só fazendo propósito de se abster de um alimento. E aí você não recebeu, não é porque você está fazendo coisa errada de pecado, mas você não está sensível ao direcionamento do Senhor. E o Senhor vai trabalhando mediante aquilo que a gente faz, mediante a nossa atitude, mediante a nossa entrega. Aí, quando a gente vai lá para o capítulo 6, eu vou passar para o capítulo 6. Não, na verdade eu vou falar do capítulo 5, porque tem uma coisa muito importante aqui. No capítulo 5, Daniel é chamado pelo rei Belsazar. Belsazar é filho do rei Nabucodonosor, que morreu. E aí ele teve... Quando ele estava zombando dos utensílios da casa do Senhor, veio uma mão na parede e fez uma escrita. E ali ninguém soube decifrar e chamaram Daniel. E aí então, ele foi lá e decifrou o que estava escrito. Só que antes dele decifrar, ele diz assim para o rei Belsazar. Vou falar nas minhas palavras. O rei, você sabe o que foi que o seu pai teve de consequência porque deixou o seu coração inflar, porque deixou que a arrogância tomasse conta do coração dele. Você sabe o que ele fez, o que Deus fez na vida dele, que foi fazer Nabucodonosor ficar 7 anos vivendo como um animal. E você ainda assim não humilhou o teu coração perante a Deus, e você foi zombar das coisas de Deus. Olha que tremendo isso. Eu e você, nós vemos o erro do outro na vida das pessoas, e acontece tantas situações, tantas coisas que a gente assiste, às vezes não é pessoa perto de nós, mas eu e você cai na mesma cilada. Eu e você cai no mesmo erro. Aqui ele não deixou que o coração dele fosse quebrantado para Deus. E aí Deus foi lá e fez o quê? Matou o rei Belsazar na mesma noite. Porque as palavras que estavam lá disse claramente assim, que o tempo de reinado dele tinha um tempo específico para acabar. E depois, pesado foste na balança, e foi achado em falta as posições do rei. E ainda disse assim que o reino dele ia ser tomado e dividido pelo Medo Persa. E aí na mesma noite aconteceu. E aí o rei Dário tomou conta do reinado, que era do Belsazar, que havia morrido. Aqui no capítulo 6, quando a gente vai falar da cova dos leões, a gente vai ver que o rei Dario, porque não tem acento, senão era Dário, né? Desculpa, Dario. O rei Dario, verdade. O rei Dario, ele gostava muito de Daniel. E eu acredito, pelo que a Bíblia vai relatando aqui, que o rei, ele via o comportamento de servo de Deus que Daniel tinha e levava. O rei Dario, ele foi levado, vamos falar que ele foi induzido pelos homens a qual eram governadores, e vamos falar governadores e prefeitos, de novo. Ele levantou 120 prefeitos e 3 governadores. Dentre esses 3 governadores, Daniel era um deles, que governava lá no reinado. E aí, esse povo todo, deixa eu ver, 122 pessoas observavam o comportamento de Daniel. Eles observavam o comportamento de Daniel porque ele queria achar alguma coisa de errado em Daniel. Por quê? Porque o rei queria levantar Daniel como o maioral de todos os 122 que estavam ali. Quando eles ficaram sabendo disso, a inveja tomou conta. Porque é assim que o inimigo faz, toma conta do coração daquele que se deixa levar pela inveja, pela cobiça da vida do outro. E eles chegaram diante do rei e falaram assim: ai rei, sabe o que eu acho? Que durante um período de 30 dias, ninguém podia se prostrar a ninguém que não fosse o Senhor. Por que eles fizeram isso? Porque eles mesmos falaram, gente, eu imagino eles fazendo uma reunião. Eles fazendo uma reunião, aquela coisa, tipo assembleia, né? Do maligno.
Aí eles lá naquela assembleia, todo mundo conversando, falando, não, e aí, o Daniel, como é que é a vida dele? Ele anda sonegando alguma coisa? Ele está mentindo para o rei? O que ele está fazendo? Não, vamos observar, alguma coisa esse homem vai fazer de errado, porque a gente também está se corrompendo, por que ele não vai se corromper? Não, a gente vai ver. E esses 122 homens, 244 olhos estavam voltados para Daniel. Só que eles não acharam falta nenhuma em Daniel, culpa nenhuma em Daniel. E aí Deus vai ensinar para nós, e estão nos observando. Te observam no teu trabalho, te observam na tua faculdade, te observam na tua escola, te observam na rua onde você mora, te observam em todos os lugares que vocês estão. Você e eu pode não fazer nada de errado dentro da igreja, mas lá fora tem milhares de olhos olhando para pegar eu e você em alguma falha e falar, sabe o quê? Mas aquela ali não é a crente que vai para a igreja? Aquele ali não é o que diz servo do Senhor? Que me convidou para ir na igreja outro dia, está fazendo isso? Porque é isso que o inimigo quer para mim e para você. Ele quer destruir a minha e a tua reputação. Ele quer pegar uma coisa errada. Aqui eles colocaram para o rei fazer um decreto de um período de 30 dias. E me chamou muito a atenção quando eu li. Eu falei assim, nossa, não era nem um decreto perpétuo. Porque normalmente quando vai fazer um decreto, faz para sempre, né? Eles colocam lá e nunca mais quer voltar atrás. Só que aqui não, eles falaram assim, rei, vamos fazer um decreto num período de 30 dias. E eu falei, Jesus, 30 dias. 30 dias. Porque eles viram que Daniel orava todos os dias ao Deus Altíssimo. Todos os dias Daniel orava. E ele não orava uma vez, ele orava 3 vezes ao dia. E ele orava com as janelas abertas, voltada para Jerusalém. Jerusalém podia estar toda perdida, toda destruída, sem ninguém mais adorando a Deus. Mas ele cumpria o papel de servo do Senhor. Ele não se deixou levar pela Babilônia, porque a Babilônia não era o lugar dele. Babilônia não era a raiz dele. Ele não deixou que a raiz dele fosse contaminada, e ele continuava orando, e ele continuava orando, e ele continuava orando. E aí eles quiseram pegar Daniel na oração, naquilo que era hábito na vida de Daniel. É impressionante, porque eu comecei a pensar e eu falei, Deus, 30 dias. Daniel podia ter falado, é só 30 dias, eu não vou orar durante 30 dias. Não é a minha vida inteira, é só 30 dias. Só que Daniel não. Ele falou, não, eu não vou deixar de orar. Só que Daniel também podia ter fechado a janela. Já que a janela estava aberta e os fuxiqueiros ficavam lá olhando para a janela dele orando, ele podia falar, então eu vou fechar a janela, ninguém vai me ver, está tudo certo. Mas ele também não fechou a janela. Aí Daniel podia ter pensado assim, então eu vou orar lá no banheiro. No banheiro, fecha a porta, ninguém vai me ver orando. Certo? São só 30 dias. Gente, o que é 30 dias? Para a gente, nada. Só que para Daniel ficar sem orar 30 dias, ele falou, eu não vou ficar 30 dias sem orar, não. São 30 dias que podem fazer muito mal para mim. Eu fico imaginando que Daniel pensou assim, 30 dias? 30 dias, eu oro 3 vezes ao dia, já vai dar 90 orações para o meu pai. Não vou ficar 90 vezes sem falar com meu Deus. Não vou aguentar ficar. Não, oração é a minha conversa, é a minha intimidade. Eu estou no meio de um povo que não sabe nada de Deus, um povo incrédulo, um povo idólatra, um povo que só corrompido, um povo que só faz orgias, que só faz coisas más. Eu não posso ficar sem conversar com meu pai, porque é o meu pai que me fortalece na caminhada com ele. E Daniel resolve não deixar de orar, independente se ele ia ou não ia morrer. E Daniel, assim como os amigos dele, porque Daniel sabia o que Deus fez lá atrás. E Daniel já também colocou a fé dele em ação. E a fé de Daniel foi, eu vou continuar orando, porque Satanás não vai parar e não vai calar minha boca. Satanás não tem o poder de me calar perante ao Senhor. Não importa a situação que você esteja vivendo, não deixe de orar. Mas eu estou muito triste. Mas eu não aguento mais. Não deixe de orar.
Daniel estava diante de um decreto que ele ia morrer, como ele foi lançado na cova dos leões. Daniel não deixou de orar, Daniel não deixou de ser íntegro, de ser reto. Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram discernimento, eles discerniram todas as propostas de Satanás, porque o arco do inimigo não prevaleceu contra a vida deles. Só que para não prevalecer contra a vida deles, eles tiveram discernimento, eles foram íntegros. A integridade deles foi acima de tudo. E qual foi a base da integridade desses homens? A fé. A fé deles não se abalou. A confiança em Deus, porque lá Mesaque e os 3 meninos vão falar assim, ó: se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer. Se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Daniel, quando foi para ser jogado, pouco se importou. Claro, ele devia estar com medo. E agora, será que será que Deus vai me salvar como salvou os meus amigos? Não importa, eu não vou me corromper. Eu não vou deixar de ter uma conversa com meu Deus todos os dias. E eles tiveram a convicção daquilo que eles têm que ter para que o arco do forte não venha prevalecer na nossa vida. Nós estamos num mês profético. Nós estamos debaixo de vários propósitos. E todos os propósitos a gente está em oração. E aqui a gente vai ver Daniel, um homem de oração. A gente vai ver que a oração, ela move montanhas. Irmãos, a fé de Daniel fechou a boca dos leões. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele cessou a chama. E eles não foram pegos em nada, não foram queimados. E é assim que Deus quer a minha e a tua vida, de gratidão diante do Senhor, porque o arco do inimigo pode estar apontado para a tua casa, como já foi dito aqui, mas o teu posicionamento de integridade, fidelidade, o Senhor quer saber onde está a minha e a tua fidelidade. O Senhor quer saber onde está a minha e a tua integridade, honestidade, gratidão. O Senhor não quer que o nosso coração venha se corromper perante as dificuldades. Amém? Vamos se colocar de pé. Aplaude ao Senhor. Quando vai falar do arco, daquilo que Satanás projeta contra a minha e a tua vida, a gente só não vai ser pego e arrebentado nesse arco se eu e você mantivermos a nossa integridade intacta. Uma pessoa íntegra, ela não se deixa ser violada, corrompida. Ela não vai perder a essência. Uma pessoa íntegra, ela vai andar na retidão do caminho estreito, porque o caminho é estreito. Uma pessoa íntegra, ela não vai desviar o pé nem para a direita nem para a esquerda, porque ela sabe, ela é convicta a quem ela serve. E o Senhor quer que a minha e a tua fidelidade, a minha e a tua fé venha a ser colocada em ação. Coloca a tua fé em ação nessa situação a qual você está vivendo. Confia no Senhor teu Deus, porque é Ele quem vai fazer todas as coisas. É Ele quem vai quebrar o arco, é Ele quem vai te cingir de forças. Amém? Vamos orar agora por esta palavra, pela vida de vocês. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido e Deus santo,